Olá pessoal, eu sou Alberto Delisola e hoje vamos analisar um filme recheado de drogas, sexo e dinheiro. Vamos falar sobre O Lobo de Wall Street. E como sempre, já fica o recado. Se você gosta de assistir a vídeos como esse, que fazem análise de filmes, séries e diversos elementos da cultura pop, já se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui. O filme de 2013, dirigido pelo brilhante Scorsese e inspirado em um livro autobiográfico de Jordan Belfort, um corretor muito louco das ideias que funda uma empresa, fica podre de rico e que no caminho comete uma porção de crimes. Nossa análise hoje vai mostrar como que os desdobramentos da trama e desdobramentos da empresa Stratton Oakmont ganham contornos de um culto, com um deus, um profeta e com um paraíso. Mas antes de nos aprofundarmos em detalhes, vamos a um breve resumo do filme. Em 1987, o bom moço Jordan Belfort vai a Wall Street para ganhar vida. Inebriado por tudo à sua volta, ele logo conhece seu chefe, Mark Hanna, que o apresenta o estilo de vida ali do pedaço. O segredo do sucesso é bem simples, é se masturbar várias vezes por dia, cheirar cocaína e beber como se não houvesse amanhã. Tem que ficar relaxado. Ah, tá. Mark Hanna basicamente se torna o modelo a ser seguido por Jordan, que busca tirar a sua licença como corretor. No entanto, quando ele finalmente tira a sua licença, sua firma vai à falência. Isso acontece em 19 de outubro, o dia que ficou conhecido no mercado de ações como Segunda-feira Negra. Sem rumo, Jordan cogita até tentar outra carreira, mas a sua esposa Teresa o convence a insistir e encontra um anúncio para corretores em Long Island. Ao chegar no local indicado, Jordan quase não acredita, porque afinal de contas nada havia do estilo de vida de Wall Street. As pessoas simplesmente pareciam amadoras. Então, onde estão os seus painéis? Aquela pocilga, no entanto, o presentearia com outra surpresa. As comissões pelas vendas de ações ali eram extremamente altas. E caso você não entenda muito sobre mercado financeiro, eu vou te explicar rapidamente como as coisas funcionavam. Primeiro, claro, temos que nos lembrar que naquela época a tecnologia era escassa e, portanto, não tínhamos essa infinidade de portais de investimento que a gente tem hoje. Para as pessoas investirem seu dinheiro, elas precisavam ligar para os corretores, que então registravam as compras. E como podemos ver no filme, também faziam uma porção de recomendações. No entanto, existem vários tipos de ações. Existem ações de empresas gigantescas, como a Disney, JP Morgan, 3M, que são chamadas de blue chips. O termo se origina do poker, onde as fichas azuis são justamente as mais valiosas. Por outro lado, temos ações de empresas muito menores, pouco conhecidas, mas que muitas vezes têm alto potencial de crescimento. No Brasil, elas são chamadas de small caps. E quando são ainda menores, são chamadas de micro caps. E são justamente essas ações que Jordan Belfort começa a vender. E com seu enorme talento para vendas, ele passou a acumular uma fortuna e também seguidores fiéis. E ele logo fundou sua própria empresa. E foi aí que começou o culto ao dinheiro. Scorsese usou todas as técnicas possíveis para capturar a ideia de Jordan Belfort como uma espécie de messias, fazendo discurso em cima de um palco que se tornava um altar. A plateia lá embaixo se emocionava e se motivava com as suas palavras. Pessoas atingiam um êxtase, mas já falamos mais sobre isso. Bom, primeiro a gente tem que definir o que é culto, o que pode não ser uma tarefa tão fácil assim. Um culto é diferente de uma religião, de um grupo, de uma associação, apesar de tudo isso poder estar junto. Comumente, um culto é definido por um grupo com uma hierarquia estabelecida, com um líder fixo e carismático, e tem tons ideológicos considerados extremos. Uma das psicólogas que mais se debruçaram sobre esse assunto foi Margaret Tyler Singer. Margaret viveu de 1921 a 2003 e nasceu em Denver, no Colorado. Tendo um PhD em psicologia clínica, ela se destacou em assuntos como terapia familiar e esquizofrenia. Mas em 1953, ela começou a trabalhar com prisioneiros de guerra que tinham sofrido lavagem cerebral. A partir daí, ela passou a estudar como que os cultos funcionavam. E as décadas de 1960 e 70 foram um palco para um medo generalizado de seitas e cultos. Foi em 1969, por exemplo, que seguidores de um músico fracassado, Charles Manson, assassinaram a atriz Sharon Tate, esposa de Roman Polanski. Essa história, inclusive, serviu de inspiração para o excelente filme Era Uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino. Se não assistiu, espera o vídeo acabar, mas assiste. Era Uma Vez em Hollywood é um filmaço. Outro caso emblemático de cultos que acabaram em tragédia foi Jonestown, uma organização religiosa liderada
liderada por Jim Jones, onde, influenciados por seu líder, mais de 900 pessoas se suicidaram tomando cianeto. Por mais que esses casos sejam extremos, a realidade em Lobo de Wall Street não é distante da de um culto. Podemos achar que os cultos são sempre exóticos, estranhos, mas eles podem muito bem ter um rótulo mais moderno, jovem, e podem muito bem estar em Wall Street. E precisamos admitir que a gente não está imune a isso não. Aliás, em O Lobo de Wall Street, o Scorsese, com seu jogo de câmera, faz com que a gente se sinta dentro dessa tribo. E o pior é que, ao menos parcialmente, ele faz com que a gente queira fazer parte de tudo aquilo também. Vamos então entender quais os limites entre uma organização, uma religião ou grupo e um culto, uma seita. Depois você me dá a sua opinião aqui sobre se o que foi demonstrado no filme realmente se enquadra nisso. Como já mencionamos, um culto, muito comumente, tem uma figura central que costuma ser extremamente carismática, persuasiva e bem articulada. Essa figura também se apresenta como a encarnação de um desejo coletivo. No caso de Jordan Belfort, ele representa a fama e o dinheiro. Em outros casos, esse líder pode também representar a paz espiritual ou até mesmo uma visão política. Porque em algum momento, num futuro não tão distante, você vai parar no sinal vermelho com o seu velho e batido carro e essa pessoa vai parar ao seu lado no seu novo Porsche. Mas é claro, né, que um líder carismático sozinho não faz verão. Por isso, é importante também existir um senso de hierarquia. Jordan Belfort tinha, por exemplo, seu amigo, Donny Azoff, que servia como seu braço direito. Em seitas ou cultos, esse tal braço direito é sempre encarregado de fazer parte do trabalho mais sujo, para que o líder siga sempre com a sua imagem imaculada. E outra característica bem comum em seitas é uma promessa. Frequentemente uma promessa extraterrena. Em O Lobo de Wall Street, no entanto, essa promessa é muito mais palpável. O paraíso prometido é na terra, é a riqueza, é o dinheiro. Isso é perigoso e ao mesmo tempo é tentador, justamente porque existe um apelo para o que é mais concreto, para o que é mais comum. E para persuadir a plateia, vale de tudo. Mas poucas coisas funcionam tão bem, mas tão bem, quanto os testemunhos. A Kimi que eu conheci não tinha 2 moedas para pôr no bolso. Era uma mãe solteira passando o maior aperto com um filho de 8 anos. E estava com o aluguel atrasado 3 meses. Os testemunhos devem ser sempre carregados de muita emoção. Eles servem como a prova da legitimidade do profeta. E quando ela veio a mim pedir um emprego, ela pediu $5.000 adiantados. Assim ela poderia pagar os estudos do filho dela. Eu te amo pra cacete, Jordan. E lembre-se que nossas cabeças guardam muito mais as experiências emotivas. Portanto, é muito fácil ignorar a estatística. Não sabemos quantas pessoas realmente são ajudadas ou não. Talvez aquele seja só um caso isolado, mas a gente não tem ideia. No entanto, a emoção nos leva a crer de maneira mais profunda. E isso nos leva ao próximo item da lista, o êxtase. A chamada lavagem cerebral pode ser feita seguindo uma série de passos bem conhecidos. O carisma e o testemunho servem como os primeiros passos. É o terreno para a venda de qualquer que seja a ideia. Mas se quisermos ir além do convencimento superficial, nós devemos levar nosso público para um lado emocional. Não importa o nível de inteligência de uma pessoa. Se ela é levada a responder com seus sentimentos e não com raciocínio, certamente ela pode ser persuadida e manipulada. E por isso que pessoas que passaram por traumas recentes são mais facilmente recrutadas. E a ferramenta mais usada para isso é a do medo. Alguém com uma boa oratória será bem sucedido em sugerir cenários catastróficos para sua plateia. Essa pessoa vai saber tocar nos medos mais íntimos das pessoas. E depois disso, segue-se um processo de convencimento sobre o que é necessário para se livrar daquele mundo tenebroso que acaba de ser pintado. E daí em diante, é comum que a plateia vá do profundo medo a um estado de euforia, ao serem apresentados mais uma vez a uma promessa e a uma solução para todos os seus problemas. Geralmente, a venda do que quer que seja é feita nesse momento. Para ilustrar isso, podemos imaginar diferentes situações. Um líder religioso faz sua plateia imaginar um terrível inferno, onde todos vão sofrer e queimar para sempre.
A solução? Ajudar a igreja com todo o dinheiro que você tem. Assim, você vai chegar ao céu. Ou então podemos pensar num líder que vai falar de todas as desgraças mundanas. Vai falar como que os pobres sofrem, como existe desigualdade e assim por diante. E então ele pede seu voto para construir um país maravilhoso, perfeito, antigamente que era bom. Ou ainda o líder pode fazer você pensar em todas as suas dívidas e problemas financeiros. A solução? Ficar rico, tornando mais rico ainda, é claro. Muitas dessas características estão à nossa volta de maneira mais ou menos sutil. E podemos até tolerar certos níveis de persuasão sem problemas. No entanto, no caso dos cultos, as coisas começam a fugir do controle quando existe uma pressão de pares cada vez mais forte. As ameaças em diferentes níveis é um dos itens que mais nos ajudam a definir os limites morais de uma organização. É surpreendentemente difícil resistir às pressões quando elas são feitas por uma comunidade inteira. Isso é muito bem relatado em estudos sobre comportamento de manada. Em ambientes controlados, pessoas razoáveis são levadas a concordar com afirmações absurdas, simplesmente porque todos na sala estão dando a mesma opinião. Em uma seita, o grupo pode começar a dizer que o mundo lá fora é terrível, ou que vamos para o inferno caso ameacemos sair. Em casos mais graves, existe inclusive a alienação sistemática de um sujeito, ou seja, impede-se que a pessoa tenha contatos ou relacionamentos com pessoas de fora do círculo. E para se assegurar um comportamento uniforme de todos os seguidores, é comum usarem de punições físicas ou psicológicas. Aí, pessoal! Olha o que acontece quando brinca com seu bichinho em dia de lançamento! Por fim, outro item muito presente em cultos são as drogas. Qualquer substância que tire as pessoas de si acaba ajudando na disseminação de crenças e comportamentos. O uso de drogas, ao contrário do que muitos dizem, não traz nenhum tipo de revelação, apenas distorce a realidade. E mais uma vez, Scorsese cria vários efeitos e jogos de câmera para demonstrar a distorção de realidade do próprio Jordan. Repare nas escadas dessa cena, por exemplo. Assim, não devemos julgar o perigo de uma organização pela sua estética. Devemos observar os comportamentos sociais, porque as armadilhas podem estar nos contextos mais agradáveis. O ser humano tem uma interminável busca por significado, mas não devemos jamais deixar o ceticismo de lado. E aí, você já tinha visto o filme com essa perspectiva? Você acha que podemos mesmo chamar o que é mostrado no filme de culto? Deixe sua opinião aqui nos comentários e lembre-se, quer assistir a mais vídeos como esse? Então se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. E até a próxima!